Temos uma cracatua no Twitter. Temos uma cracatua no Acho que ele Twitter. se chocou com o Eu treino. sabia que a Altiveira estava querendo cortar despesas, mas colocar uma cracatua para trabalhar no Twitter também é novidade. Tá certo. Vamos então agora para o quadro Sustentável S.A. Vamos lá, pessoal. Coluna Sustentável S.A. excepcionalmente segunda-feira. Vamos falar um pouquinho sobre uma pesquisa realizada pela NASA para tratar do aquecimento global. O documento da NASA propõe 14 ações que podem ser feitas para amenizar o fenômeno do aquecimento global. As sete primeiras ações têm a ver com o controle do chamado gás metano. Tá? Já falei algumas vezes aqui, o gás metano Ponta vaca. Exatamente, dentre outras coisas, né? Mas ele é muito mais nocivo à atmosfera, ao meio ambiente, do que o próprio gás carbônico, o CO2, né? As outras 7 dicas têm a ver com a fuligem que é gerada pelas cidades, pelos grandes centros urbanos, né? Tem as queimadas também Que tem a ver com proibido aqui no Brasil, queimada da cana. Sim, exatamente. Isso cria, né, essas partículas, né, que acabam contaminando o ambiente, tá? Mas se nós controlarmos o efeito, né, a emissão do gás metano, seja pelo lixo, pelos animais, etc., nós conseguimos diminuir a temperatura média da Terra de 1,7 a 2,2 graus em 40 anos. Só com o gás metano. 40 anos é um Em 40 anos, exatamente. Para esse nível de temperatura, né, para graus. Exatamente. Se você pensa em recuperação ambiental, normalmente quando se fala de alguma coisa, fala-se de 100 anos, 200 anos, falar de 40 anos. 40 anos, é um tempo muito curto, né, quando se fala do planeta, né? Então vamos lá, quais são as dicas, né, as técnicas que a gente pode fazer, e muitas delas em casa, e eu vou apontar aqui para vocês. Primeiro, melhorar técnicas para evitar o vazamento de gás em minas de carvão. Isso é muito importante. Segundo, diminuir perdas de gás que escapa de poços de petróleo também. Ele também está junto com o petróleo. Diminuir vazamentos em gasodutos. Tá. Quarto, isso serve para casa também. Separar lixo e encaminhar cada tipo de resíduo para seu destino correto, fazendo compostagem de materiais orgânicos e reciclando embalagens. Isso a gente pode fazer em casa. Isso a gente pode né? fazer. 5. Ter sistema de esgoto eficiente e tratar corretamente o material. Para isso, nós temos que ter ligações de esgoto, né, em toda a cidade, né, e que o poder público atue sobre isso. Né? Não adianta só ter a rede de esgoto, você tem que tratar aquele esgoto que está sendo Coleta, tratado. por exemplo. Exatamente, exatamente, tá? Porque esse esgoto também gera gás metano. O Rio Tietê gera gás metano por causa do esgoto, né? 6. Controlar a emissão de metano referente à pecuária, que é as nossas vaquinhas que nós falávamos tanto aqui, fazendo um tratamento especial para o esterco, ok? E pode ser absurdamente bem usado. Exatamente. E o que nós podemos ajudar enquanto cidadãos é diminuindo o consumo de carne vermelha, não extinguindo, mas diminuindo o consumo de carne vermelha, tá? Bom, contra a fuligem, contra os elementos particulados das grandes cidades. Substituir a frota de veículos antigos que podem liberar muito mais poluentes na atmosfera. Tem cidades, inclusive, que incentivam a troca da frota de tanto em tanto tempo. 9. Instalar filtros em veículos movidos a diesel. Isso é importante também, porque é o diesel que mais emite o gás carbônico e a fuligem, né, o particulado. 10. Proibir a queima de resíduos orgânicos, muitas vezes provenientes da agricultura. Foi o que você falou das queimadas da cana aqui no Brasil, em São Paulo. 11. Optar por fornos a gás ou outros modelos de queima limpa. Que também o forno a gás ele é muito mais limpo do que um carvão, por exemplo. Do que o antigo fogo a lenha. A lenha, exatamente. Tá?
que as pizzarias têm muito disso, né? 12. Um pouquinho tem que ter, porque senão Senão... na linha é outra coisa. É verdade. 12. Em países pobres, muitas pessoas preparam alimentos queimando lenha ou carvão. Olha só, você acabou de falar isso, né? Nós temos que levar tecnologias de fornos a biogás para essas localidades mais pobres e mais afastadas, para que eles possam diminuir a poluição do ar da sua região, né? 13. Evitar o uso de tijolos de barro. Olha que coisa interessante. E escolher os ecológicos. O tijolo de barro na sua fabricação, ele polui bastante o ambiente. Olha. Engraçado, né? E 14. Substituir fornos a queima de coque, que é um subproduto do carvão. Tem muito utilizado, tá? Nós temos que substituir por equipamentos mais eficientes. Então vocês olham só o seguinte: se nós conseguirmos controlar isso aqui que está sendo falado pela NASA, nós conseguimos reduzir a temperatura de 1,7 a 2,2 em 40 anos. Inclusive o David está falando, se diminuir 2,2 graus em 40 anos, mas vão fazer o possível para aumentar 10 graus nesse mesmo tempo. Infelizmente, nem tudo que se coloca nas pesquisas é levado a sério. Mas é né? interessante que alguns pontos, muitos dos pontos a gente não conhecia, eu particularmente não conhecia. Algumas coisas já estão sendo feitas aqui em São Paulo, por exemplo, que é uma ideia teoricamente boa, Sim. controlar, por exemplo, Sim. né, para controlar a emissão de combustível. O conceito, né? O conceito em Da si, atuação né? da controlar, mas a ideia de Teoricamente, controlar a emissão. é boa a ideia, né? A própria captura do gás metano no lixão lá no aterro Bandeirantes, né? Isso é importante. Então, são coisas que vão sendo feitas pontualmente e que acabam trazendo aí um benefício. O problema é que uma andorinha só não faz verão. Exato. Não Você é só tem um país que... fazer isso. Exatamente. Tá? Um país até que produz pouco gás metano, de repente você vem um país desenvolvido que gera muito mais e acaba Por anulando. exemplo, que usa a energia da queima do carvão. Exatamente. Por aí, né? É. Então tá aí dicas que podem ser usadas em casa ou que você pode forçar, pode pressionar os órgãos públicos a implantar nas cidades aqui do nosso país, ok? Valeu. Bom, nos despedindo já aqui, todo mundo já estamos atrasado, inclusive. David, Edu, Google Red, Senna e Edelite, grande abraço para todos vocês. Grande beijo a todo mundo que participou aqui conosco no chat, no jornal, todo mundo aqui da bancada, que me alegrou muito hoje. Muitas piadas, muitas risadas e um beijo para todo mundo. Infelizmente, Aninha, você fica sem a minha presença. Infelizmente. Até quinta-feira da outra semana. Tá. Estarei em coração aqui, em alma, certo? Mas agradeço a audiência, a paciência de vocês aí do outro lado. Meninos, muito obrigado por esse convite novamente. E até quinta-feira da outra semana. Até mais. Valeu, grande abraço. Fui.